Você já parou para pensar na verdadeira história por trás do nascimento de Jesus Cristo? Um evento que ultrapassa os limites do tempo, uma narrativa que mistura fé, profecias e milagres. Imagine um casal humilde, Maria e José, enfrentando dúvidas e desafios inimagináveis enquanto uma profecia de mais de 700 anos começa a se cumprir. Em uma noite silenciosa, na pequena cidade de Belém, o Filho de Deus nasceu em uma simples estrebaria, cercado não por riquezas, mas por sinais divinos que marcaram o início de uma nova era. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Por que uma estrela brilhou tão intensamente, guiando reis magos de terras distantes? Como pastores humildes foram os primeiros a testemunhar o nascimento do Messias? E o que dizer das dificuldades enfrentadas por Maria e José, que precisaram viajar quilômetros em meio à excluída e à falta de abrigo, enquanto carregavam uma maior esperança da humanidade? Cada detalhe desse acontecimento traz à tona mensagens poderosas de fé, amor e redenção. Neste vídeo, vamos mergulhar nos bastidores do nascimento de Cristo, desde a mensagem do anjo Gabriel que transformou a vida de Maria até a perseguição do rei Herodes, que impediu a chegada daquela série chamada de Rei dos Reis. Exploraremos os significados por trás das profecias que apontaram para Belém, os milagres que cercaram esse momento e as verdades que tornaram essa história muito mais que um simples conto de Natal. Se você quer entender o impacto desse nascimento na história da humanidade e descobrir as lições eternas que ele carrega, fique até o final. Esta é uma história de superação, fé e propósito que continua a inspirar bilhões de pessoas em todo o mundo. Há mais de 2000 anos, um evento extraordinário aconteceu e mudou o curso da história da humanidade. Sob o peso da dominação romana e em meio a um povo cheio de esperanças, algo grandioso estava para acontecer. Em uma pequena vila no Oriente Médio, uma história de fé, coragem e amor começava. Mas você conhece realmente a história do nascimento de Jesus Cristo? Neste vídeo, vamos explorar os detalhes, as profecias e os acontecimentos que tornaram essa noite tão especial. Prepare-se para descobrir uma história de humildade e redenção que ecoa até hoje. Muito antes de seu nascimento, profetas como Isaías e Miqueias já anunciavam a chegada de um Salvador. Isaías declarou: "Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel." Miqueias previu: "E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre os líderes, pois de ti sairá aquele que será o pastor de Israel." Nessa época, o povo judeu vivia sob dominação romana, ansiando por um libertador. Mas o Messias prometido não viria como um rei poderoso, e sim como uma luz em meio à humildade. Em Nazaré, uma jovem chamada Maria foi escolhida para uma missão divina. O anjo Gabriel apareceu a ela e disse: "Você conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo." Apesar do temor inicial, Maria aceitou o chamado com fé. Ao mesmo tempo, José, seu noivo, também recebeu a confirmação em sonho, sendo guiado a proteger Maria e o Filho de Deus. Decretado o censo por César Augusto, José e Maria partiram de Nazaré para Belém, a cidade de seus antepassados. Foi uma viagem longa e exaustiva, especialmente para Maria, que estava nos últimos dias de gravidez. Ao chegarem em Belém, encontraram portas fechadas e nenhuma hospedagem. Mas mesmo em meio às dificuldades, havia algo maior guiando seus passos. Em uma estrebaria humilde, cercados por animais, Maria deu à luz o Filho de Deus. Um acontecimento simples aos olhos humanos, mas grandioso em significado. Jesus, o Rei dos Reis, nasceu longe dos palácios e do luxo, trazendo uma mensagem de humildade e redenção. O nascimento em uma manjedoura simboliza que a esperança é para todos, independentemente de sua origem ou condições. Foi ali que a luz começou a brilhar. Naquela mesma noite, pastores humildes foram surpreendidos por anjos que anunciavam a boa nova. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eles foram os primeiros a testemunhar o nascimento do Messias, provando que as maiores bênçãos são reveladas aos corações simples e puros. Uma estrela especial surgiu no céu, guiando reis magos do Oriente até Belém. Eles trouxeram presentes que simbolizavam o papel de Jesus: ouro para um rei, incenso para a divindade e mirra para o sacrifício. A adoração dos magos demonstrou que Jesus não era apenas para os judeus, mas para toda a humanidade.
Herodes, temendo perder seu trono, ordenou a morte de todos os meninos menores de 2 anos em Belém. Mas um anjo avisou José em sonho, e ele fugiu com Maria e Jesus para o Egito, protegendo a esperança do mundo. Mesmo em meio à escuridão e ao perigo, José seguiu a orientação divina, deixando Belém e atravessando o deserto rumo ao Egito. A jornada foi difícil e cheia de incertezas, mas também foi um testemunho de fé e proteção divina. Essa fuga não foi apenas uma viagem física, mas um ato de resistência contra a injustiça e a maldade. O Filho de Deus foi protegido para cumprir seu propósito na terra, demonstrando que, mesmo em momentos de perseguição, a promessa divina prevalece. O nascimento de Jesus Cristo não é apenas uma história do passado, mas uma mensagem eterna de fé, amor e redenção. Cada detalhe, desde as profecias até a humildade da manjedoura, nos ensina que a verdadeira grandeza está na simplicidade e no sacrifício. Hoje, celebramos o Natal não apenas como uma data, mas como um lembrete da promessa divina e do amor que transformou o mundo. Que essa história inspire cada um de nós a levar adiante os valores de esperança, compaixão e fé, assim como os pastores e os magos fizeram há tanto tempo. E você, como essa história toca o seu coração? Compartilhe nos comentários e leve adiante essa mensagem. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.